Oi gente, mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre uma coisa muito especial que eu falei, que eu até mencionei no último vídeo, sobre o meu livro, que é... Não, sobre o meu livro, né? E hoje eu vou falar um pouco sobre o meu livro chamado The Strange Life of Edward Tales. O que é The Strange Life of Edward Tales? Ou A Estranha Vida de Edward Tales, em português. É o meu livro que eu criei no ano passado. Na verdade, eu comecei a fazer ano passado. Fiz vários rascunhos até agora, então, ou seja, não é um livro meio que publicado, porque eu publiquei, porque eu fiz tudo isso no Notepad, então, ou seja, tudo tá no Notepad, mas não é um livro verídico, não é um livro... É um livro, né, gente? Mas, enfim. Vou contar pra vocês um pouco da história do meu livro. Então, como que eu tive a ideia? Como que surgiu esse livro na minha cabeça? Então, ano passado eu me mudei para uma cidade nova e eu conheci algumas pessoas novas, né, que eu mudei de uma cidade e consequentemente eu cheguei na escola nova e eu conheci algumas pessoas muito especiais, que eu vou falar depois, mas não vou falar agora, algumas pessoas especiais que vou mencionar nesse vídeo porque são muito queridas, muito especiais, mas enfim, eu mudei de escola. Conheci novas pessoas, ou amigas, e eu não sei, em algum período, na verdade, vamos ter uma cronologia, vamos botar uma cronologia. Foi mais em, sabe, no final de 2024, que eu não sei o que eu tava fazendo, mas enfim. Teve um belo dia que eu vi, sabe, eu conheci uma amiga vou conhecer uma amiga, chamada Esther. Esther, vou falar sobre ela agora. Então, teve um dia que eu vi, sabe, eu tava na aula e eu tava vendo uma Esther escrevendo alguma coisa no rascunho dela, sei lá, ela tava escrevendo alguma coisa. Aí eu falei assim, o que você tá escrevendo? O que você tá fazendo? Ela tava falando assim, ela tava escrevendo meu livro. Aí eu falei, livro? Aí eu comecei tipo, como assim, gente? Eu nunca escrevi um livro na minha vida. Aí eu falei assim, meu filho, como que se escreve um livro? Ela, meu filho, não tem uma explicação como se escreve um livro. Ela só falou, ué, eu fui escrever. Aí eu tive a brilhante ideia de começar a escrever livros. Foi daí que eu comecei a ter, né, essa vontade para escrever livros e pra, tipo, pra escrever livro. E, foi nesse período aí de final de 2024 e mas vou dar uma estimativa. Foi outubro, novembro. Eu comecei a fazer alguns rascunhos, sabe, de alguns livros, uns livrozinhos aleatórios que eu escrevi. Tipo, o meu primeiro livro foi sobre... Não lembro, acho que era sobre algum... Que era gênero de fantasia. Fantasia. É sobre uma garota que fugiu de um castelo, ela tinha poderes mágicos da família dela, não sei, ela herdou poderes mágicos da família dela, ela fugiu de um castelo que ela morava, porque ela morava com um padrasto malvado, e ela queria viver a vida dela, né? Mas essa história eu descartei, porque fantasia não foi muito o meu primeiro começo, assim, sabe? Nossa, eu quero muito... Cara, nessa época eu gostava muito de fantasia, tanto que comecei a ler Harry Potter nessa época. Terminei de ler, né? Comecei a ler Harry Potter nessa época, então, tipo assim, eu tava bem, assim, virado, mas minha cabeça mais virada pra fantasia. Só que aí, depois, eu comecei a conhecer mais a Esther, porque eu conheci a Esther mais pra abril de 2024, bem no início de 2024, mas a gente não era tão próximos. Aí só começou a ficar mais próximo pro meio final. Então, como eu já tava começando a conhecer a Esther, começando a pegar uma intimidade, começando a, tipo, sabe, ter a minha sociabilidade de foto, porque antes de eu me mudar, eu tinha um certo problema, né, com socialidade, eu era meio, tipo, certo social, né, meio assim, coisa. Tinha alguns probleminhas, né. Mas aí, como eu fui conhecendo, eu fui começando, sabe, tipo, despertar, sabe, eu não sei, essa vontade, sabe, tipo, de valorizar uma amizade, porque de muito tempo eu não tive, sabe, uma amizade muito concreta, uma amizade muito, assim, sabe, aquela amizade verdadeira. Aí, como eu comecei a conhecer, sabe, eu fiquei começando, tipo, nossa, cara, ela é muito legal, sabe, uma amiga muito incrível. Eu pensei assim, e se eu não criasse alguma coisa em relação aos meus amigos? Porque eu não tinha só ela, eu também tinha uma outra amiga, que eu não sei se eu devo falar dela, mas era uma outra amiga também, que era muito próxima naquela época. E eu falei assim, por que eu não resolvo fazer, tipo, uma história sobre os meus amigos? Ou amigas. Pausa para o café. Voltando. Aí eu pensei, por que eu não crio uma história sobre os meus amigos? Aí eu
vou começar a rascunhar. Eu comecei a rascunhar assim, sabe? Eu comecei a falar assim, amiga, na verdade não foi bem assim. Aí eu comecei assim, amiga, por que a gente não cria, sabe, um diário compartilhado? Não sei de onde veio essa ideia, mas eu falei assim, amiga, por que a gente não cria um diário compartilhado pra gente compartilhar nossas ideias em um diário só? Foi uma ideia maluca que eu inventei. Aí depois isso aqui acabou não se concretizando muito. Aí depois eu pensei assim, se a gente não sair fazendo um diário juntos, vamos fazer uma história sobre nós, sobre eu e ela. Foi aí que tudo começou. Bem nesse iniciozinho eu tava só criando alguns rascunhos aleatórios que eu tenho até hoje, tá no armário, só que eu tô meio preguiça de pegar. Mas eu ainda tenho rascunho até hoje desse que foi o primórdio do meu livro. Mas aí depois eu comecei, sabe, de fato, sabe, nossa, não, quero... Eu pensei assim, nossa, uma ideia muito legal, sabe, criar uma história sobre meus amigos, vou colocar isso num papel. Aí eu fui e criei. Qual que é o nome? O nome que eu... Cara, eu não vou julgar, mas enfim, vou falar o nome. A Estranha Vida de Edward Stales. Edward, tipo de Edward mudado. Stales. Stales, S-T-A-I-L-L-S. É só você olhar lá no meu livro no Notepad que você vai ver o nome. Que eu até coloquei um link nessa descrição se você quiser ler e ver, né? Mas só você vai ver lá um nome que não tá muito seguido. A Estranha Vida. A vida não tem nada de estranho, né? Porque é uma vida normal de um garoto normal. Mas aí eu inventei esse nome. E quem é Edward Stales? Meu Deus. Edward Stales. Quem é esse garoto? Esse garoto é basicamente eu. Porque se você notar a sonoridade, tipo Eduardo Silva e Edward Stales, tem a mesma sonoridade, quase bem parecida, não, quase parecida. E também... Não, peraí. Aí eu criei esse nome. Depois eu fui rascunhando um pouco mais, aí eu consegui criar o primeiro capítulo. Quando eu já consegui criar um nome, já consegui criar, sabe, um conceito, tá? Vou fazer uma história sobre meus amigos, sobre a minha amiga, e sobre uma história, né? Um universo, sabe? Toda uma vida para um personagem inspirado em mim e na minha amiga. Aí eu criei. Isso deu. Mas é isso, né? Que foi o começo. Eu comecei em novembro. Vamos cronologar, cronologar. Em novembro eu comecei a rascunhar, comecei a criar o conceito sobre o Ad. Em dezembro eu já comecei a criar a capa, o nome, todos os personagens principais que eu vou falar agora. Então são três personagens que começam no primeiro capítulo. Edward Stales, que eu falei, Eder Wilford, que eu vou explicar depois, e Defrine, fala em português mesmo, brasileiro, Defrine Bionte. Depois eu falo em inglês e me dá uma bosta, mas eu vou falar depois. Esses três personagens que eu vou começar no primeiro capítulo. Como que eu criei o primeiro capítulo? O que acontece no primeiro capítulo desse livro? Pra já ter uma noção. Tá, vamos logo para o que interessa. A história desse livro. Qual que é a história desse livro, Eduardo? Então, tudo começa com esse garoto chamado Edward Stales, que a história vai ser muito parecida com o que eu falei no início, que é um garoto que ele se muda de uma cidade grande, Phoenix, no Arizona. Phoenix, não sei dizer, não sei pronunciar. Phoenix, no Arizona. Ele se muda dessa cidade para uma outra, mais pequenininha, chamada Iris Springs. Quando ele se muda, ele entra numa escola nova, ele tem que, né? Quando ele chega na cidade, ele entra numa escola nova chamada Cedric High. Nossa, eu falei bem. Cedric High. E nesse primeiro dia de aula, quando ele já acabou as férias, e ele tem que ter o primeiro dia de aula dele, ele conhece uma menina chamada Eder Wilford. Quem é Eder Wilford? Quem mais seria? Ela mesma. Inspirada na minha querida amiga, Eder Wilford. Quem é Eder Wilford? Uma bela garota cacheada. Então eu vou descrever ela. Ela é uma menina quase do mesmo tamanho que eu. Ela é cacheada, tem um cabelo tipo assim até aqui. Mas o que? Vou falar da Eder, não vou falar da... Eu vou falar primeiro da Eder. Que ela tem um cabelo tipo um cabelo longo, cacheado. Ela usa uma jaqueta. Ela usa uma calça também, um uniforme da escola, né, obviamente. E um sapato All Star também, igual o Edward. E o Edward, deixa eu descrever, ele é parecido comigo. Ele tem cabelo ondulado, tem uma camisa... Não amarela, né, porque na escola tem que usar um uniforme específico, que é uma camisa vermelha. Mas fora da escola ele usa uma camisa amarela. Tem uma calça, eu acho que uma calça não. Eu geralmente ele não usa calça, mas ele também tem um sapato vermelho, pré-histórico, mas que é um guerreiro, o sapato vermelho dele.
e uma jaqueta, que eu tô até aqui, eu tô até fazendo cosplay. Tô cara até preguiça porque tá muito calor, então vou pegar esse casaco aqui mesmo. Chega. Speed up. O Felipe, você quer um casaco, quer um casaco... Olha, uma jaqueta jeans, enfim. Uma jaqueta jeans e... alguns acho que não, mas é isso. Esse é Edward Tales Cosplay de centavos. Esse primeiro dia de aula ele conhece a Eder, sem querer, né? Porque, tá, tudo bem. Ele chegou na escola lá de boa, sentou na cadeira dele, teve o primeiro dia de aula, prestou atenção na aula, só que senta uma garota, que é a Eder, atrás dele, e ele, sem querer, conhece... Então, o que aconteceu? O que acontece? Acabou a aula, deu intervalo. Ele foi primeiro pro banheiro, não sei porquê, mas ele foi pro banheiro porque ele tava meio assim, apertadinho. Ele foi pro banheiro, e nisso que ele saiu do banheiro, ele deu de cara com quem? Com ela. E conheceu ela. É doido, foi o primeiro momento que eles se viram. Ah, não foi o primeiro momento, não. Porque antes na aula ele tinha derrubado uma borracha e ela tinha pegado pra ele. Então foi meio que a primeira interação ali. Aí depois eles se conheceram, quando eles se esbarraram assim no banheiro, né, que eles saíram, primeiro eles se esbarraram e eles se conheceram. E nisso que começou carente, era porque tá muito calor. Mas e começou tudo a partir daí, quando eles se esbarraram, se conheceram e ela mostrou a escola pra ele. Nisso que ela mostrou a escola pra ele, mostrou tudo, né, onde é que ficava e tal. Nisso eles conheceram outra menina chamada Ken Define. E como que é a Define, gente? Como que eu descreveria a Define? Uma menina, sabe aquela menina, assim, que tem um estilo, sabe? Aquela menina, aquela girl, não sei explicar, gente. Aquela girl, sabe, meio depressiva, não é depressiva, aquele estilo meio dark, meio assim, sozinha, né? Aquele estilo bem... Acho que se eu fosse pegar um personagem de referência, ela seria meio que Ravenna. Não é uma referência, tá? Uma referência. É uma coisa, né? É uma referência. Mas ela bem nesse estilo, aquela menina, sabe? Ela bem aquela estilo rosa, bem assim, querida, maravilhosa. Eu conheço Define, só que o começo da amizade dele, da Define do Ward, não foi. Do Ward? O Ward é um apelido. Peraí, eu me enrolei aqui. Não, o Ward vai ter muitas partes no livro que vai chamar o Edward Tale de Ward. Por que eles chamam ele de Ward? Porque é um apelido que eles vão usar pra ele. E o que é o Ward? Por que o Ward? Porque você pega Edward, tem Ed, que eu vou colocar aqui, Ed e o Ward, você tira o Ed e fica o Ward. É isso. É assim que surgiu o apelido dele. É isso. Só que o começo da amizade entre a Define e o Ward não foi muito bom, porque eles meio que tiveram um momento meio constrangedor, né? Porque eles se conheceram, se viram assim, mas eles foram pro recreio. Só que a Define, ela tava passando por um negócio meio complicado, sabe? Tipo assim, a nota dela tá muito ruim. Ela tinha conversado com o diretor e nada tava indo muito bem na vida dela. Só que quando o Ward ele foi perguntar pra ela, nossa, o que aconteceu com você? Tá tudo bem? Aconteceu meio que mostrando um momento assim, sabe? Porque ela tava com muita raiva, tava muito tensa, né? Aí ela foi, descontou tudo no menino, assim, que é isso? Que você não tem que saber da minha vida? Que não, ela meio que descontou tudo em cima dele, só que sem querer, porque ela só tava tensa aí por causa desse plano assim meio tenso. Ou seja, a amizade deles não começa assim muito bem, né? O Ward da Define não começa assim muito bem. Mas depois eles começam a se conhecer melhor e fica melhor, né? Então, acho que eu falei dos personagens principais, né? Um comecinho da história. Vamos para o café. E aí, gente, é basicamente isso que acontece no primeiro capítulo. E esse é um comecinho breve sobre o meu livro. E eu vou falar agora. O que mais eu posso falar agora? É isso, um comecinho. Ai, gente, não sei mais o que falar. Mas é isso, é um começo pra você que queira, né, ler a minha história. Tá no Wattpad, ou seja, tem 15 capítulos. Não, 15 não, tem 14 capítulos. 13 capítulos, desculpa. 13 capítulos, porque o 15 eu terminei agora. O 14 eu tinha terminado, só que eu ainda vou revisar. Ou seja, o livro já tá terminado, concluído, só que eu ainda vou revisar pra publicar, né, definitivo. Mas esse é um começo pra você que queira, né, experimentar um pouco desse universo de Ward. Se você gostou desse vídeo, curta, inscreva e é isso, eu acho. E eu acho que é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do pequeno começo do meu livro.
que eu lutei muito pra fazer esse vídeo, mas consegui explicar. Se vocês tiverem interesse, tem um link do meu perfil do Wattpad na minha conta do YouTube, né, aqui. E também tem um link na descrição diretamente pro livro e pra minha conta do perfil também do Wattpad. Então, se você quiser pelo menos ler o comecinho do livro, ler alguma... Então, experimentar, né, esqueci a palavra. Experimentar um pouquinho, está tudo aqui. E é isso. Eu tenho a falar. Tchau.